Bom dia, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais um dia abençoado para a glória de Deus, na qual o Senhor nos permitiu estarmos de pé nesse dia chamado hoje. Eu tenho uma passagem para deixar para você nesta manhã que se encontra no livro de João, capítulo 8 em diante. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para os montes das oliveiras para orar. E pela manhã ele retorna para o templo para ensinar. E ali muitas pessoas, porque aonde Jesus estava a multidão seguia ele pelos ensinamentos, pelos milagres. A Bíblia vai dizer que os fariseus e os escribas trouxeram diante de Jesus uma mulher que ela foi apanhada em adultério. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus traz essa mulher e coloca essa mulher no meio de todo mundo ali e falando para Jesus: Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. Essa mulher foi apanhada em adultério na lei de Moisés. Esse ato o julgamento dessa pessoa que é pega em adultério é o apedrejamento até a morte. A Bíblia vai dizer que Jesus ele inclina na terra, ele inclina e começa escrevendo com o dedo na terra. Ali os escribas eles insistem em perguntar a Jesus: Jesus, o que o Senhor acha disso? Mas Jesus ele não responde. E ali os escribas eles começam insistindo para que aquela mulher fosse julgada, aquela mulher fosse apedrejada. Imagino eu ali, aquela mulher no meio de toda aquela multidão, rodeada de pessoas, pronto para apedrejar ela pelo erro dela, pelo pecado dela que ela cometeu. Imagino o desespero daquela mulher. E trazendo para o dia de hoje, não é diferente. Quantas das vezes as pessoas erram, as pessoas cometem pecado, e nós, como seres humanos, achamos no direito de julgar aquela pessoa. Nós achamos no direito de apedrejar aquela pessoa. Nós achamos no direito de condenar aquela pessoa pelo pecado, pelo erro que ela cometeu. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele está escutando. Mas em primeiro momento ele não responde. Então eles começam insistindo. Porque vai ter pessoas que vão insistir em falar dos seus erros. Vai ter pessoas que vão insistir em falar do teu pecado, para te condenar, para te maldizer. Mas a Bíblia diz que Jesus ele fala assim. Jesus ele se levanta e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus ele falou para aquela multidão que estava pronto para apedrejar aquela mulher: se vocês aquele dentre vós que não há pecado, que atire a primeira pedra nela. Mas a consciência daquelas pessoas sabiam que todos eles ali que estavam prontos para apedrejar aquela mulher cometiam pecados, não igual aquela mulher tinha cometido, mas eles também cometeram pecados diferentes, mas cometeram. Então, pela própria consciência deles, eles entenderam que eles também eram pecadores. Eles também eram pecadores como aquela mulher. Porque existem pessoas que vão julgar o seu erro achando que eles são perfeitos, achando que eles são santos, são dignos de apedrejar só porque você errou, só porque você pecou. Nós, seres humanos, não somos dignos de julgar ninguém. Nós, seres humanos, não somos dignos de apedrejar ninguém. Pessoas, seres humanos, cometem pecados, cometem erros. Nós não somos santos. A Bíblia diz que Jesus, ele é santo. O único que não tem pecado é Jesus. E ele não nos condena. Muito pelo contrário, quando nós erramos e colocamos diante dele, falamos: Senhor, me perdoe por tal pecado que eu cometi, ele nos perdoa. E na Bíblia, e lá em Mateus, ele diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 22, Jesus diz: não te diga que é até 70 vezes 7, mas 70 vezes 7. Nós temos que perdoar as pessoas 70 vezes 7. Nós não somos dignos de julgar as pessoas só pelos erros que elas cometem. Nós não somos dignos de julgar as pessoas só pelos caminhos que elas cometem, que elas percorrem. As pessoas vão cometer pecado, nós vamos cometer pecado, porque nós somos sujeitos a errar, ninguém está isento de errar, de pecar. Nós precisamos olhar para nós e dizer
Eu não sou digna de julgar a situação, o erro de ninguém, o pecado de ninguém. Nós temos que ter misericórdia pelas pessoas. Nós temos que orar, nos policiar e dizer, eu preciso me policiar e evitar que eu cometa o pecado, mas mesmo assim nós cometemos erros. Porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar, nós estamos sujeitos a falhar. Jesus, ele fala para aquele povo e cada um vai se retirando do mais velho até o mais novo. Jesus, ele fala, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. Jesus, ele retorna a baixar e começa novamente a escrever na terra com o dedo. E quando Jesus, ele se depara, as pessoas sumiram que queriam condenar aquela mulher. As pessoas dos mais velhos até começou saindo dos mais velhos até o mais novo. Começaram saindo porque eles também tinham pecado. Jesus, ele tratou o caráter daquelas pessoas. E hoje a palavra é para mim e para você. Às vezes as pessoas vão nos julgar, vão querer nos apedrejar pelas coisas, pelas decisões que nós tomamos. Às vezes nós vamos errar, nós vamos falhar. Assim como também outras pessoas vão errar, vão falhar, vão cometer pecados, vão cometer falhas. Mas nós não somos dignos de julgar ninguém. Nós temos que perdoar quem nos faz mal. Nós temos que acolher. Nós temos que orar por aquela pessoa. Nós não temos direito de apedrejar ninguém, porque nós também cometemos erro. Nós também somos falhos. Jesus, ele não condena aquela mulher. A Bíblia diz que só ficou Jesus e aquela mulher naquele ambiente. E Jesus diz para ela assim, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Vai em paz e não peque mais. Jesus falou para ela, se essas pessoas que estavam aqui pronto para te condenar, para te apedrejar, não te condenou, eu também não te condeno, porque Jesus, ele não condena nós. Jesus está à nossa disposição para que nós possamos nos arrepender dos pecados que nós cometemos, das falhas que nós cometemos. Jesus, ele não nos condena. Quando nós estamos diante dele com o coração quebrantado, Jesus, ele não condenou aquela mulher. Muito pelo contrário, ele diz, vai e não peque mais. Aquela mulher, ela pecou uma vez, mas Jesus, ele não condenou ela pelo erro que ela cometeu. Jesus disse para ela, não faça novamente, não peque mais. Os acusadores daquela mulher sumiu. E eu declaro sobre a tua vida nesta manhã, que aquelas pessoas que têm te acusado, aquelas pessoas que têm te apedrejado, aquelas pessoas que têm te julgado, te condenado, eles vão sair da tua vida. Eles vão abandonar as pedras que eles estão tentando tocar sobre você, porque ninguém é digno de julgar ninguém. E é essa palavra que eu tenho pro teu coração nesta manhã. Não seja como esses escribas, esses fariseus, não julgue ninguém, não condene. Assim como eu sei que às vezes é difícil a gente ser julgado por algumas decisões que nós escolhemos. Todos nós somos sujeitos a errar, a pecar. Mas Jesus, ele não condenou aquela mulher. E Jesus também, ele não te condena. Mas Jesus está dizendo, vai, não peque mais. Eu não te condeno. Você pode ter falhado, você pode ter errado, você pode ter pecado, mas eu não te condeno. Eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Que Deus te dê um dia abençoado para a glória de Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Medita nessa palavra. Se possível, ouça outra vez. E entenda que todos nós somos sujeitos a errar. Perdoe quem precisa perdoar. Abrace quem precisa abraçar. Não julgue pelos erros das pessoas, porque eu entendo que quando muitas das vezes tem pessoas que cometem erros, pecados, a própria consciência delas já julgam. Então não julgue essas pessoas, não se levante com quem te julga também. Somente confie em que os seus acusadores já caíram por terra neste dia. Que Deus te abençoe.